Bom dia, povo de Deus, graças e paz a todos. O evangelho que nós acolhemos nessa quinta-feira, dia 16 de fevereiro de 2023, é o evangelho segundo Marcos, capítulo 8, versículos 27 a 33, que diz: Então Jesus e os seus discípulos partiram para as aldeias de Cesareia de Filipe, e no caminho perguntou-lhes: Quem dizem os homens que sou eu? E responderam: João Batista, outros Elias, mas outros alguns dos profetas. Então lhes perguntou: Mas vós, quem dizeis que eu sou? Respondendo Pedro, lhe disse: Tu és o Cristo. Advertiu-os Jesus de que a ninguém dissessem tal coisa a seu respeito. Então começou ele a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto e que depois de 3 dias ressuscitasse. E isto ele expunha claramente. Mas Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo. Jesus, porém, voltou-se e, fitando seus discípulos, repreendeu Pedro e disse: Arreda Satanás, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. O Evangelho do Senhor, louvado seja o Cristo, que as palavras do Santo Evangelho perdoem nossos pecados e nos conduzam à vida eterna. Povo de Deus, no início dessa quinta-feira, somos convidados pela igreja a meditar sobre os desígnios de Deus. Nesse Evangelho, vemos que Nosso Senhor falava claramente aos seus discípulos qual era o desígnio divino que lhe esperava. O sacrifício, ser rejeitado, ser julgado de uma forma infame e morrer na cruz, entregando sua vida pela salvação do mundo, mas que depois haveria de ressuscitar. Mas o caminho da vontade de Deus era um caminho de muito sofrimento. Então, Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Tem pena de ti, não seja assim o teu caminho. Ao que o Senhor não repreendeu apenas a Pedro, mas ao demônio que tentava usar Pedro para tirar Jesus do foco. E Jesus disse: Arreda, Satanás, tu não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. A missão do mal, do demônio, na nossa vida, é nos fazer ter pena de nós mesmos. É nos fazer fugir da vontade de Deus para a nossa vida. Sim, porque a vontade de Deus para a nossa vida sempre vai passar pela luta, pelo sofrimento, pela porta estreita, por carregar a própria cruz, por negar a si mesmo e seguir Jesus. Mas sempre haverá um discurso, sempre haverá uma tentação. Tem pena de ti. Não faça a vontade de Deus, ela é muito pesada, é muito dura, você não vai aguentar. E hoje o Senhor nos ensina que qualquer tentativa de nos tirar do foco, que é a vontade de Deus, é uma tentativa maligna. E Deus permite que até pessoas próximas sejam usadas pelo inimigo para nos confundir e tirar o nosso foco e o nosso propósito da vontade de Deus. Mas hoje, ao acolher esse evangelho, possamos pedir ao Senhor a graça de um coração firme, de um coração decidido a fazer tudo quanto o Senhor nos tem ordenado. Que o Senhor nos conceda o dom da perseverança, a virtude da tenacidade de coração e de alma para fazer aquilo que é a vontade de Deus. Porque mesmo que passemos pelo caminho do sacrifício, se fizermos a vontade de Deus, nós estaremos seguros, nós estaremos no centro da vontade do Pai. Que assim o Senhor nos abençoe e nessa quinta-feira possamos meditar sobre a nossa vida e perguntar: Senhor, o que tem tentado me tirar do centro da tua vontade? Ajuda-me, Senhor, a me afastar de tudo que me afasta de ti e ajuda-me a abraçar a minha cruz, negar a mim mesmo e seguir-te pelo caminho estreito. Deus abençoe você, Deus abençoe o seu dia. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.